Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, você que está em casa aí, você que está no trabalho, você que está aí em deslocamento, parou um pouquinho para assistir um pouco esse programa que você com certeza já estava esperando da segunda-feira para acompanhar com a gente, já está sentindo a nossa falta, né? Fala a verdade. Chegou mais uma edição super especial do podcast Pod Pedra. Aqui você já sabe, com a gente falar de pedra ficou mais leve. A gente está sempre trazendo aqui assuntos divertidos, boa conversa, informação, entretenimento e assuntos diversos, assuntos gerais, mas logicamente sempre com aquela pitada de rochas ornamentais, que é o nosso setor, o nosso mote, é aquilo que motiva o nosso coração para trabalhar, para realizar as coisas no mercado profissional. E como sempre, a gente tem trazido aqui para você conteúdo de qualidade, conteúdo de relevância. A gente tem buscado trazer, além da informação, um bate-papo leve para você conhecer o setor de rochas de uma outra ótica, ver aí as nossas experiências do dia a dia, para conhecer um pouco mais de como funciona o setor de rochas e também quem é das rochas naturais, você que trabalha em empresa de mármore e granito, você que é empresário, que está sempre ali concentrado nas coisas do trabalho, coisa da mineração. De repente, você parar aqui e ouvir um bate-papo legal com quem é de um outro setor, de uma outra área comercial, ou quem tem uma história bacana para contar para a gente. Então, tudo é conhecimento. Todos nós temos os nossos momentos de lazer, de descanso, de estar buscando informação, de ficar atualizado com aquilo de moderno que tem por aí. E hoje, mais do que nunca, trazendo um super convidado aqui, um amigo de longa data, um cara que eu tenho um grande carinho, que é o nosso querido Wellington Júnior. Fala, Brunão. Tudo bem, Junão? Tudo bem, Bruno. Obrigado, primeiramente, por estar aqui, pelo convite, né? De estar junto com o Pod Pedra. A gente não poderia continuar aqui a nossa produção sem ter um cara do seu calibre aí, sem ter um convidado da sua estirpe aí para estar com a gente aqui, contando um pouco de história aqui e falando um pouco de business também, de negócio, falando um pouco da sua experiência, que com certeza é a experiência de muita gente que está no ramo aí, muitos amigos nossos, muitos colegas nossos. Exato. Né? E a gente está aqui para atualizar, para poder trazer essa coisa diferente, essa coisa nova para vocês. Não sem antes de falar um pouquinho sobre os nossos queridos parceiros comerciais. Aquela galera, as empresas que estão aqui apostando nesse projeto, que apoiam esse projeto, que acreditam nesse projeto. E a primeira delas aqui é a Estúdios Morro Alto. Sabe o que é Estúdios Morro Alto? É essa estrutura que nós estamos aqui. É um cenário, é um podcast, é uma estrutura totalmente preparada tanto para a gente gerar, é uma estação de TV, é uma estação de geração de conteúdo, né, Gilão? Com toda a estrutura profissional aqui de iluminação, de cenário, de produção de equipamentos, todos os equipamentos que vocês estão recebendo, que estão gerando e produzindo essas imagens aqui, são equipamentos de grosso calibre aqui, de caráter profissional. E você que é empresário, você que gostaria de ter um espaço, poxa, legal, estou vendo esse podcast aqui, eu gostaria de produzir um para a minha empresa, para eu falar com os meus clientes, para eu falar com os meus fornecedores. A Estúdios Morro Alto está aí com um canal disponível, a gente está aí, entra no nosso Instagram, que a gente tem um agendamento, mas corre porque as datas já estão começando a ser preenchidas, tá bom? Então você que tem interesse em gravar o seu podcast, você não precisa gastar horrores nem rios de dinheiro para comprar equipamento. A gente já tem estrutura, você faz a locação e produz o seu conteúdo de qualidade. Bom, outra empresa que é parceira nossa aqui é OMI Holdings, ou OMI, para você que não fala inglês, não tem problema nenhum. OMI Holdings é uma grande empresa, um conglomerado de negócios que traz aqui toda essa qualidade para a gente estar trabalhando aqui. E é muito bom ter a OMI como parceira da nossa estrutura. Entra no nosso Instagram lá, digita OMI Holdings, você vai conhecer as empresas, tanto do setor de rochas quanto do setor de entretenimento, setor de criação, de marketing digital, está com a gente aqui. E um grandíssimo parceiro que eu quero estar sempre aqui mandando um abraço para toda a equipe profissional da Envelope Mais, essa empresa pioneira no setor de envelopamento de blocos. Você sabe, lógico que você sabe o que é envelopamento, né? A Envelope Mais é uma das pioneiras
E a gente sabe que o envelopamento de blocos trouxe uma nova vida para o nosso setor, né, Júnior? Totalmente, né? É. Que não era feito há 15, 20 anos atrás, hoje trouxe uma vida, né? O material. Pois é, materiais que não tinham viabilidade de produção, porque o material ele é frágil, né? Você tira da pedreira, ele não tinha um conglomerado de pedras ali maciça. Então ele tem a beleza, ele está na natureza, ele pode ser explorado, ele tem qualidade, ele tem a durabilidade para estar na sua casa, mas o processo de beneficiamento agredia muito o material. Então veio a Envelope Mais e outras empresas também do setor, mas a nossa parceira aí... E mesmo que essa Envelope Mais ainda, ela trouxe uma coisa bem especial, que ela faz a vácuo, né? Ela faz a vácuo. Porque o conhecido era o envelopamento normal, que usavam rocha natural, né? Depois manta, e agora eles vieram com todo um processo de a vácuo, que é fantástico. Então você que não é ao bloco. Você que não é do ramo, você que não é do ramo de rocha, saiba que a Envelope Mais é uma empresa que está nos bastidores. Você nem sabe que ela está lá, mas ela está lá presente na sua casa. E é muito importante, né? Para nós. E também você que é empresário, que quer uma empresa de qualidade para envelopar seus blocos, a Envelope Mais está aí para fornecer esse serviço de qualidade. Beleza? Esses são os nossos parceiros. Agora eu vou trazer aqui, Ricardo, acho que vamos trazer hoje os periquitos. Já tem um tempo que eu quero trazer esses periquitos para cá. Vamos trazer os dois? Bom, aqui está aqui nos bastidores, aqui na produção, na linha de produção desse programa, está aqui o Gabriel e o Ricardo. Valeu, Gabriel. Dá um alô para a galera ali, pô, para a galera te ver também. Pô. Aí, o Gabriel está nos bastidores gerando conteúdo para nós. Ricardão está ali. E esse produto aqui, essa arte, ela é uma produção do nosso parceiro Romário Rosa. É um artista, um escultor aí, é um artesão que produz essas pedras de qualidade. Você gostaria de ter essas ararinhas feitas em pedras naturais na sua casa, levando a beleza das rochas para a sua casa? O que você acha aí, Junão? Fantástico. Sem palavras. Eu gosto muito de presentear Perfeito, alguns clientes quando eu tenho oportunidade, porque às vezes não dá, né? Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de trazer, dar umas lembranças dessas. E a gente tem aqui no nosso cenário, aqui a gente tem dois ambientes, galera. A gente tem um ambiente em formato entrevista, com sofá e tal. Temos aqui o estilo podcast, onde a gente está. E a gente tem o nosso armário das pedras ali, a nossa estante das pedras. Então, todo o programa eu trago aqui um produto diferente aí do Romário Rosa. Em breve vai estar o link aqui para você adquirir o artesanato do dia, tá? E você tá com a gente aqui na nossa loja, você vai entrar lá e vai adquirir com a gente. Bom, se não estiver atrapalhando, Ricardo, eu vou deixar eles aqui. Pode deixar? Tá atrapalhando não? Então pronto. Então vai ficar as ararinhas, hoje vai estar com a gente aqui. Maravilhoso. Perfeição, é toda de rocha natural. Toda rocha natural, esculpida, colada, preparada, Perfeito, com muita técnica, muita qualidade. Muito bem feito. Em breve, nos nossos demais programas, a gente vai ter o link aqui para a galera já entrar e fazer a sua aquisição. Bacana. O Wellington Júnior, Vamos lá. grande parceiro de estrada, de caminhada. A gente tem muitas histórias, né? Tem, bastante, Algumas são contáveis, outras são incontáveis. E é uma honra para mim, cara. Às vezes, na última evento que a gente fez lá dos vendedores Granito Digital, eu disse isso para o público que estava lá e eu repito para a audiência da gente aí. E em vários momentos bacanas aí, decisivos das nossas vidas, da nossa carreira, a gente sempre se aproximou, né? O destino nos aproximou. Sempre. E você é um cara que eu carrego no coração com muito carinho. Obrigado, igualmente. E eu queria que você... Bom, o Wellington Júnior, eu queria que você falasse. Eu ia te apresentar, mas é melhor você falar quem é o Wellington Júnior. Dá o seu predicado aí, o seu set list aí, do que você faz, as empresas que você trabalha, os negócios que você conduz. Hoje. Vamos lá, eu sou o Wellington Júnior. Estou no setor de rochas naturais já tem 27 anos, né? Hoje, especializado, eu sou gerente de uma empresa em Oregon, que é a Ilemar Oregon, né? É uma grande empresa, é uma das maiores da costa oeste dos Estados Unidos. Tenho uma exportadora, também eu compro material e exporto. Meu mercado maior é o mercado americano, né? Que hoje eu faço também isso daí. Sou mentor, abri uma mentoria agora o nome da mentoria é Rochas e Robôs, né? Que eu envolvo a rocha natural com a inteligência artificial. A gente vai falar isso mais para frente. E é isso, eu estou no setor aí já há um bom tempo, já com bastante experiência, né? Bastante
já tem uma... eu também sou especialista, né? E minha formação é de rochas naturais, né? Na época, eu fui a segunda turma a se formar. Na época que meu curso foi em 2006, que fizeram o curso, ao mesmo tempo que fizeram aqui no Brasil, fizeram na Itália, que foi o curso de rochas naturais, né? Então, as duas turmas se formaram aqui, as duas se formaram lá. Formação tecnólogo. Formação tecnólogo, que é superior, né? E hoje você também é estudante de arquitetura, né? Exatamente. Poucos sabem disso. Peguei no pulo aqui. Pegou no pulo. Casado também com uma designer de interiores, Isso, né? ela é uma designer, ela é estudante de arquitetura, né? E eu tive, para poder entender melhor o mundo de arquitetura, eu tive que engrenar nele, né? Para poder entender os arquitetos, como pensam, né? Porque tudo que eu faço hoje é voltado para esse público em específico. Para você que não é do setor de rochas e não sabe o que é um inspetor, o que é um agente de negócios, o setor de rochas, você que apareceu aqui, o que esses caras estão falando, pó de pedra, o que é isso? Bom, o nosso escopo de trabalho aqui, o nosso assunto principal são as rochas ornamentais. A gente sempre vai falar sobre rochas. E é um setor muito rico e tem muitas funções. A gente vende vários produtos extraídos da mineração, né? Então, você tem pessoas especializadas em vender bloco, tem pessoas especializadas em vender chapas. O que é a chapa? Ela entra num tiar, e ela é serrada e se transforma numa chapa que é vendida para o marmorista para fazer a pia da sua casa, a bancada da sua cozinha, né? Exatamente. E a bancada do seu banheiro, o piso da sua casa, os detalhes em mármore e granito, a mesa. Então, o agente internacional é uma pessoa especializada em intermediar essa negociação, fazer inspeção de qualidade de material, fazer gestão de compras, e fazer todo o processo logístico de documentação, de negociação. É um trabalho técnico, mas, ao mesmo tempo, também um trabalho muito dinâmico, que você tem que estar na estrada para você entender as peculiaridades das empresas, dos negócios, da exportação em si, né, Júnior? Falei certo? Exatamente. Mesmo porque a gente compartilha um pouco disso, né? Eu também faço inspeção de material e é uma profissão muito bacana. Junão, você, como você disse, você tem 27 anos de estrada no setor de rochas. E a gente costuma brincar que a rocha é uma cachaça, né? A gente entra, tenta sair dele, a gente se movimenta, se chacoalha daqui e dali, mas quem pega gosto pela mineração, pela venda das rochas ornamentais, não sai, porque, primeiro, pelo network que se cria, pela relevância que se constrói e pelos negócios nós estamos falando de business, de negócios. E pelas belezas também. E por aí vai. Pela beleza natural delas, é encantador. Eu queria que você contasse para a nossa galera aqui, para o nosso público aí, um pouquinho dessa história. Fica à vontade, eu queria que você compartilhasse como é que é a rotina, a vida, como é que a gente entra nisso. Eu vou soltar o tema e a gente vai conduzindo o bate-papo aqui. Ok, legal. Então, acho que eu vou começar, porque 27 anos não dá para falar em 27 minutos ou talvez 27 horas, né? É muito tempo, mas eu acho que de toda a história que eu tive no setor de rochas naturais, eu acho que eu vou falar uma das que eu acho que é bastante poucos sabem disso. Eu acho bem bacana, né? Falar sobre a parte de agenciamento, né? Eu fiquei durante muitos anos sendo um agente, né? Como o Bruno explicou. Só que eu trabalhei não só com uma única empresa, eu trabalhava eram cerca de 45 empresas americanas. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eram 45. Eu tinha um sócio que ele morava nos Estados Unidos, em New Jersey, e a gente tinha essa conexão. Ele lá, né, levantava os POs, né, as purchase orders, que são os pedidos, e eu aqui, ele passava e eu ia em busca, desbravava atrás dos materiais, naquela briga, né, de igual, pensa aquele monte de cachorro joga o osso para cima e quem pegar primeiro, porque a rocha natural é assim. Quando você tem um produto que é muito específico, que poucos têm esse produto, cara, assim, as pessoas vão... Hoje, principalmente, os inspetores estão indo diretamente na produção. Já estão chegando na ponte dos blocos, já estão classificando na ponte, falando, eu quero esse bloco. Vai entrar a produzir, demora 60 dias para produzir, dependendo do material, se for super exótico. Então, assim, muitas vezes você não consegue chegar no material que você quer, né? Por conta disso, por essa busca, né? Quem chegar primeiro... Escassez, né? A escassez. A lei da oferta e da procura, né? E isso é bom.
E geralmente, quando tem escassez, seja qualquer mercado, seja qualquer produto, tende a aquele produto durar mais no mercado, né? Em rochas funciona muito bem assim. Então, assim, de todo o meu esse tempo que eu passei agenciando, foram mais de 10 anos agenciando, né? Mas antes disso, eu lidava com esse meu sócio, ele era o meu cliente. Então, eu comecei a trabalhar com ele desde 2004, né? Então, é engraçado que um dos clientes que a gente começou a trabalhar é hoje o meu chefe, o meu patrão, né? Que eu trabalho para ele, que é Lemar Oregon, né? Mas é muito legal que a gente percorreu todo um percurso de 2004 a 2024, são 20 anos. O mercado mudou muito em 20 anos. As empresas, a grande maioria de empresas... Pode falar o nome das empresas? Pode, deve. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Stone Mart. Muitos, né, do setor devem conhecer Stone Mart, de Ohio, que é o Yashi. O Yashi trabalhava praticamente 100% com a gente, né? Um dos primeiras visitas, né, que fizemos aqui, primeiros containers que foi na nossa mão, foi junto com a gente aqui. O meu ex-sócio tinha a OHM também, várias outras, Cosmos, trabalhava muito com a gente. Então, empresas que cara, sério, essas empresas trabalham com você? Trabalham, porque hoje muitas delas têm equipe no Brasil, né? E elas cresceram demais. Então, assim, mudou, o mercado vai mudando, né? Bom, para você que não é do ramo, eu sempre faço isso, porque a gente tem a galera que é do setor que está entendendo perfeitamente o que você está falando, sim, mas a gente também quer ser entendido por quem não acompanha o nosso setor. Bom, o que o Junão acabou de dizer aqui é exatamente isso. 20 anos de mudança, né? Você tinha a figura do intermediador ali, né, do agente que agenciava, e algumas foram migrando para ter os seus próprios inspetores, ou eles fazerem compra direta, e sair um pouco da figura do agenciador. Mas caras como você que permaneceram no agenciamento hoje, por outro lado, estão também fortalecidos, né? Porque você tem uma carteira sólida, exatamente disso, de confiança que foi gerada ao longo do tempo, né? Exatamente. E existe dois abismos aí nesse caso, né? Existem os ex-agentes, ou viraram empresários, né? Tem suas próprias empresas, né? Que, por ter começado com muitos desses clientes, hoje eles são, assim... eles têm uma certa prioridade junto a esses clientes, né? Mesmo porque, poxa, foram eles que começaram lá atrás. E o outro lado são os próprios clientes, né? Que muitos deles seguiram, né? Como a Cosmo, por exemplo, tem uma equipe no Brasil que eu acho que é o Flávio, se não me engano. Acho que é Flávio que faz a inspeção. Tem muitos. Hoje eu não sei que... É tanta gente hoje que realmente mudou. Ficou muito dinâmico o mercado. Mesmo porque nós estamos falando em 2004, eu falei, né? 2004, nós contávamos nos dedos quantos exportadores, sei lá, acho que algo em torno de 25, vai... 25, 30. Muito pouca gente exportava. Muito. Era outro formato o mercado. Era outro. Hoje... Eram outros materiais, eram outras demandas. Exatamente. Hoje é mais de 100. Agora, muito mais. Ô Júnior, para a galera que está ouvindo a gente aqui, vamos traçar uma linha aqui. Hoje, o mercado americano ainda é um dos maiores mercados para a pedra rocha ornamental brasileira, correto? Não. Não? Não. Mudou. Então, por incrível que a coerência mudou. Por quê? Eu vou explicar. Não, mas ele é um grande mercado. Ele é um grande mercado, claro. Ele absorve, né? Mas ele mudou. Ele não tem mais essa configuração. Ficou meio que no passado. Eu não vou citar o nome dessas empresas. Aqui dentro não posso citar. Mas existem hoje no setor empresas que no passado eram praticamente 100% Estados Unidos. Hoje é 10, 15, 20%. E o resto do mercado deles, o mercado mais forte dele é o asiático, né? O resto do mundo que falam, né? Europa, mais o mercado asiático. Então, por que mudou? Os Estados Unidos ele era extremamente forte quando o básico era forte. Porque eu lembro perfeitamente, eu já cheguei a fazer por mês, eu como agente, cara, 80 containers, 90 containers. Surreal falar isso, né? Era 80, 90 containers mês. Existem poucas que ainda fazem 100, 120 containers mês. Sim. Mas também é pico. Não é sazonal. Não é mensal, né? Como eu sei que big players aí faziam.
Mas isso mais era também por conta dos básicos. E hoje, os básicos caíram muito, os exóticos tomaram uma força muito grande, mesmo porque o básico caiu por conta do man-made, né? Que eram os materiais fabricados. Então, com essa queda dos básicos, a entrada do man-made, reduziu-se a venda para os Estados Unidos. Então, assim, considerando esse cenário, os Estados Unidos não é hoje, assim, a menina dos olhos. A menina dos olhos realmente hoje é o mercado asiático, europeu. Mas grande parte das empresas, sim, sobrevivem com o mercado americano. Com aquilo que se construiu ao longo dos anos, né? Exatamente. Porque, na verdade, aí é a importância da história, da longevidade do relacionamento, da constância, né? Algumas empresas se estabeleceram no mercado norte-americano, tem uns redutos lá, tem umas operações estabelecidas lá e mantém em outro formato, mas mantém o cenário acontecendo lá de negócios. Exatamente. Mas quando eu comecei dizendo do mercado, não era esse viés que eu queria dar para a pergunta. Era para mensurar o seguinte: você é um cara que tem uma experiência de vida do mercado nacional, aqui, estando aqui, né, exportando a partir daqui, mas você também está lá e esteve lá, morou e tal, tem o seu filho até americano, nasceu lá, sim. Você morou nos Estados Unidos. E qual que é a ótica do cliente americano hoje, do cliente que importa a pedra brasileira? Como é que você entende que... e eu não estou falando assim de entrar nos detalhes de pedra do básico ou do exótico. De maneira geral, como que você acha que é a percepção da pedra brasileira no mercado exterior? Legal, boa pergunta. Olha só, eu estive na Índia em 2019. Rodei, fiquei 15 dias na Índia, assim, um país bem... A gente pode fazer um outro podcast só para falar da Índia. Né? Porque a Índia é um país... Tem vários vídeos, você pode passar aqui fotos lá fantásticas, né? Então, a Índia, o que eu observei? A Índia hoje, ela tem, assim, vamos falar, 15 materiais dela própria. São os materiais da Índia. Então, a Índia, você anda de norte a sul, leste a oeste, é o mesmo material. Um material não tem muita vida, um material mais bem sem sóbrio, graça, né? Sóbrio. Granito, mármore, né? Eles têm um material lá que lembra um quartzito, mas assim, eles não têm assim uma variedade, né? A África, na época do agenciamento, a gente lidava com a África, né? Vendia produtos da África direto, né? O preto Zimbábue, né? Outros materiais importantes da África. A África, inclusive, gente, dá para fazer outro podcast falando só da África aqui de rochas naturais. A África, se você observar na época da Panteia, que era grudada com o Brasil, né? Você pode observar que alguns materiais lá a gente encontra o labrador, né? O verde labrador. O verde labrador, né? O Xanoquito, né? O mesmo verde que tem aqui existe na África, né? O mesmo. Então, alguns materiais em si que existem aqui, existe um cristal na África que é muito parecido com o cristal brasileiro. Então, tem uma conexão. Dá para ver que é o mesmo material, né? Só que a África não é desbravada, por quê? Por conta de parte política, né? Tem lugar lá que se o cara botar uma pedreira, o leão come ele, né? O elefante passa por cima, então é impossível, né? Então, assim, vamos lá. E volto para os Estados Unidos a sua pergunta. Por que o Brasil? Porque, gente, o Brasil aqui é o ouro. Aqui nós temos uma quantidade de material que não tem no mundo todo. O que, às vezes, você vê um país vendendo na própria Índia, tinha outros materiais lá que não eram deles. O que eles faziam? Eles importam um bloco do Brasil, produzem e vendem. A mesma coisa a Itália faz. A Itália não tem... a Itália só é boa mesmo no mármore, né? No mármore de Carrara. Mas eles são muito fortes eles têm uma linha completa, porque eles importam os blocos do Durante Brasil. muito tempo, né, cara? A Itália... A gente estava conversando esses dias com uma entrevista com o Fábio aqui, exatamente isso. Os caras vinham aqui e importavam o amarelo veneziano. Na época eu trabalhei na Granasa e, abastecia o mercado inteiro, né? Era o material mais querido, mais especificado naquele momento. E era brincadeira, né? Você falou do diálogo veneziano. Diálogo veneziano. Que existia uma proteção, né, com esse material, preço, tipo de material. E quem tinha, a maior quantidade, quem tinha era a Itália que tinha. Então o americano que era daqui. O americano comprava da Itália material brasileiro. Então, e hoje mudou muito isso, né? Mudou bastante. Assim, infelizmente não tá do jeito que... Porque acho que nem pode também, né? Não pode 100%, né?
Porque você pensa bem, veja bem, se fosse para a gente produzir tudo 100% aqui, é muita pedra, gente. É muita pedra. Então, a gente tem que distribuir um pouco. Até mesmo a própria pedreira, né? Mas a pergunta que eu fiz, eu não sei se você respondeu. Se respondeu, só reafirma para mim. Okay. O que você acha que atrai no gringo a pedra brasileira? A variedade. A variedade. A nossa variedade. Principalmente, eles falam muito assim... Existem alguns depósitos nos Estados Unidos que eles fazem corredores escrevendo Brazilian Quartzite. Então, assim, os quartzitos brasileiros são fantásticos, né? E eles amam os quartzitos brasileiros e hoje é o que domina o mercado. Há 15 anos atrás não era assim, né? E não tinha tecnologia. Inclusive, a gente fala aqui da Envelope Mais, aqui, que é o nosso parceiro, tecnologias como essa e outras também, né? O próprio o tiar de fio diamantado. A resina. Né? A forma de tratar a superfície da pedra nos últimos 10, 15 anos evoluiu radicalmente, né? E isso possibilitou pedras que antigamente não tinham valor comercial, hoje tem. Né? Exatamente. Serras que não eram preparadas para fazer o trabalho em certas superfícies já foram evoluídas. Os caras já desenvolveram técnicas físicas, propriedades físicas mesmo. Tamanho lá me fugiu o nome agora, do dentezinho lá da serra. Não tinha tecnologia desenvolvida para poder fazer o dente lá, a pérola. Eu esqueci o nome que dá. A pérola é do fio diamantado. Agora o dente me fugiu o nome. Os caras, porque tem as secções, né? E você tem que preparar aquilo também para ele entrar certo na pedra, senão ele estilhaça a pedra. Não é isso? Exatamente. E vai muito longe. Ou melhor, vai um pouco mais longe. Vamos falar que na década de 60, era muito mais fácil você olhar para materiais, corpos rochosos que seriam mais macios, como o soapstone, né? Mas soapstone demorou para entrar na cozinha da dona de casa. O mármore, por exemplo. O mármore, hoje, o que é extraído, um quartzito, eles usam um fio diamantado, que o fio é uma pérola diamantada, né? Todo um processo que eles fazem de preparação e extração. O mármore, na época, na década de 60, era extraído com arame e areia, né? O cara botava arame e areia lá e tinha fricção. A fricção puxava e rodava aquilo até poder extrair, né? E alguns granitos que eram extraídos era por jet flame, né? Que era um processo de fogo, que eles davam fogo na rocha e cortava a rocha com fogo para depois esmeiar ela. Só que isso também tinha um problema. Quando dava o barulho lá, estourava a banana. A gente tem que trazer um cara de pedreiro para falar do processo da pedreira. Exato. Mas acabava criando fratura, né? No resto das pedras não, também. Sim, mas eu tô falando de fogo, né? Fogo, dinamite ou cordel, não. Banana, não. Não, o jet flame é fogo mesmo, fogo. Tá. É um jato de fogo mesmo que corta, né? Você saia cortando, fazia um buraco com uma dimensão de uns 15 centímetros, até por causa conta do fogo, né? Aí o problema que causava era o quê? Próximo ao material, porque quando você dá muito fogo no material, ele muda, dependendo do material, ele muda até de cor, né? Agora, a parte que mudou também, a parte de furação e extração geral. Extração, o cordel realmente ele causava muita trinca, né? Então, ainda bem que mudou, aí é fio diamantado. Então, assim, imagina um queijo, que você pega o queijo e corta com a faca, né? Que sai aquela quadradinho certinho. Hoje o bloco ele é extraído assim, então tem bem menos trinca, fissuras. Então, assim, o tratamento é fora de série, né? Júnior, você tem conhecimento, conteúdo e bagagem para a gente falar de conduzir essa conversa aqui de várias maneiras diferentes. Mas eu queria que essa primeira que seja a primeira de muitas, claro. Porque você vai ser um sócio nosso aqui, a gente vai estar sempre fazendo o programa juntos, eu tenho certeza disso. Com certeza. Mas, Wellington, eu queria que você falasse um pouco da rotina e da vida do vendedor. Os perrengues do vendedor, como é que é a profissão, porque... na nossa região, a profissão do vendedor ela é muito glamourizada, né? Ela é muito glamourizada, correto? Correto. Vendedor e tal. Tem aquela coisa, o cara é bem remunerado, ganha bem e tal, abre oportunidades, viaja o mundo. Muita gente vislumbra isso, né? Essa coisa da viagem internacional, essa coisa de big business, né? Muitos grandes negócios. E eu queria que você falasse para a nossa audiência, para a galera que está em casa, um pouco dessa coisa de
do vendedor de granito. O que é o vendedor? Essa coisa da rotina da viagem, de visita. Fala um pouquinho para a gente dessa rotina do vendedor de granito. Ok, você está falando do vendedor externo. Isso. Ok, porque tem um abismo aí entre os dois, né? Eu até estava conversando, a gente estava conversando sobre isso mais cedo. O vendedor interno, gente, eu não tenho esse dom para vender algo no Brasil. Eu tenho uma certa dificuldade, porque tem que ter um certo calor. Eu acho que muitos anos eu trabalhando com o mercado externo, eu perdi um pouco esse calor. Lá fora tudo é mais direto, né? A venda é sim, não, ok, manda, é mais... Gostei, não gostei. Papo é reto, né? Como diz, né? E realmente a vida do vendedor é um pouco pesada, né? Porque você tem que estar... Não adianta a venda no mercado, seja americano, ou mercado internacional no geral, é relacionamento. Acho que em todo lugar, né? Mas principalmente no mercado... Hoje, que eu trabalho muito forte no mercado americano, é relacionamento. Então, o que eu entendi é que todos os clientes que eu tenho, que foram feitos à base de relacionamento, requer visita constante. Então manutenção do relacionamento. Manutenção. Você não pode... Não pensa você que vai ter um online, um WhatsApp. O americano não gosta de WhatsApp. São poucos que usam. Eles não gostam. É o text, né? Que é text message dele do iPhone, né? Que eles mandam mensagem, né? Eles têm esse costume, é uma coisa deles, né? Igual aqui, nós usamos muito o Instagram, eles usam muito o Facebook, né? Existem uns que usam, mas não é a mesma coisa. O que manda lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos principalmente, é o Facebook, por incrível que pareça, é muito forte lá fora. Então, assim, você prepara a sua viagem, né? Eu já fui barrado na hora de embarcar por conta de amostra que a gente leva. As amostras, pesada as amostras, né? Uma pastinha com as amostras, tive que jogar fora as amostras, né? Então tem tudo isso, um preparo. Você tem o jet lag, que chama... jet lag mesmo, fuso horário. Fuso horário. Tem um fuso horário que te atrapalha muito, né? Dependendo se você vai visitar a costa oeste, dependendo da parte do ano, são 6 horas. Então... Cara, você já tem aquele voo cansado, você chega lá na hora do almoço e na sua cabeça já é meia-noite, entendeu? Então, assim, você tá só querendo uma cama, então aí você precisa, dormir, descansar. Aí você fica o tempo inteiro, que eu acho que é outra coisa pesada, pensando em inglês, é pesado. Então, assim, quando você faz uma viagem mínima, de pelo menos para poder valer a pena, tem que ser uma semana. Se você chegar a uma semana, 15 dias, chegar no último dia, você o cérebro já começa a falhar. Por todo esse conjunto de processos que é cansativo. Mas o que é prazeroso? O que é gostoso? O resultado, a parte boa. O resultado. Porque a venda na exportação é um pouco diferente do mercado interno. Aqui, já foi no passado que eu comecei a carreira aí do setor de rochas, no mercado interno. Fiquei 3 anos só, de 97 a 2000. E eu lembro eu vendia cargas e mais cargas fechadas, né? Existem ainda, hoje existem, né? Mas, pelo que eu vejo, a maioria da galera falando aí é montar um caminhão, né, Bruno? Me corrija se estiver errado. Montar carga, Montar carga, né? 3 chapinhas, 10 chapinhas, 4 chapinhas. Uma venda mais pulverizada, mais varejo. Mais varejo, né? Exato. Ainda tem, principalmente das empresas, das companhias maiores, alguns materiais mais clássicos, né? Legal. Que tem dono de pedreiras, é mais comum, né? Mas ainda existe muita coisa. Não vou falar assim, tem muita carga fechada ainda. Mas a rotina da venda do mercado interno, ela requer muito isso mesmo. Você está preparado para montar carga, frete, chapinha aqui, apanha, a gente tem esse termo da apanha. O que é apanha? Exato. Porque o caminhão que faz a logística sabe que para montar uma carga ele vai ter que pegar material em 10 empresas diferentes. Aí ele vai passar na sua, pega 3 chapas, aí depois tem que montar a chapa mais alta, não pode ir para não apertar na amarração. É uma logística enjoadinha de fazer. Exato. Aí, eu vou até falar aqui agora, posso falar. Eu estava na Vitória Stones, eu não lembro o nome do vendedor da Vitória Stone, tava o Henrique lá, o gerente, tinha uns vendedores lá, e esse vendedor... Eu falei com ele essa história que me ocorreu na época que eu era agente, né? Primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos,
como agente, eu visitei um cliente que o nome dele é o Hugo, da Reliance, fica em New Jersey. Aí o Hugo foi e me atendeu. Cara, beleza, sentei lá e eu tava com meu sócio, aí meu sócio, o Wellington, presta só atenção pra você já ir treinando só. Falei, então tá bom, vamos lá. Cara, ele sentou, a gente ficou 1 hora esperando, ele deixou a gente esperar na recepção, por 1 hora, cara. Eu falei, cara, 1 hora nos Estados Unidos, começa a contar, porque tudo é caro lá, né? Então, seu tempo é muito valioso. Você tem que ter, né? Você tem que desenvolver para poder fazer as coisas acontecer rápido, porque a gente tinha mais 6 visitas para fazer. Aí 1 hora, tá, beleza, aí calma, vai dar certo, então tá bom. Aí chegou a hora de atender, o Google atendeu a gente e tal, e falou, vamos lá, anota aí. Cara, ele começou a falar. Quero isso. Fazer uma lista de pedidos. Foram 25 containers numa paulada só. A gente ficou 1 hora esperando o cliente. Em menos de 5 minutos, ele atendeu, apertou a mão. Como é que você tá? Aquilo que eu falei que é rápido, tudo muito direto. Eu tô precisando disso. 25 containers, ele botou. E eu preciso disso para ontem. Eu falei, ok. Aí a gente levantou, apertou a mão, se despediu e saiu. Então, assim, fantástico. Então, existe todo o processo. E virou a venda? Não, virou. Isso aí na época da vaca gorda, né? Estou falando isso aí foi em 2012. Então, o cara pegou 2014, a listinha. Nunca 2014. tinha te visto? Nunca tinha me visto. Não, ele tava com meu sócio que já o conhecia, fazia já tinha negócio. E ele só me conhecia porque meu sócio me apresentou. Esse é o Wellington, o meu sócio que fica no Brasil cuidando dos materiais. Aí ele olhou pra minha cara, apertou minha mão e falou assim, Wellington, volta pro Brasil que eu preciso desse container. Ele só falou isso, foi muito legal. Que legal, cara. E esse vendedor, foi muito engraçado. Porque quando eu falei quanto tempo tinha que eu fiz isso, aí ele olhou pra mim assustado assim, e ele era vendedor, eu acho que ele era dessa região, inclusive. Ele falou assim, nossa, quando você fez isso, eu tinha 7 anos de idade. Nossa vida, velho. Eu falei, caraca, eu tô ficando velho, bicho. Tô ficando velho. Mas foi legal, assim, a experiência na hora, porque eu senti uma pessoa que encheu os olhos dele. Tipo assim, cara, que conteúdo legal que você acabou de passar, que eu nunca vi ninguém falar isso. Então, isso realmente era verdade, né? Que hoje o mercado mudou, não é assim desse jeito como era antes, né? Tinha muito básico no meio, mas não é uma chapinha, é um container. E outra coisa, Wellington, algumas empresas adotaram algumas estratégias aí. Tem que ouvir até os caras para entender. Mas colocando sucursais lá no próprio Estados Unidos, né? Uhum. Algumas companhias que têm. Você acha que isso atrapalhou um pouco o mercado ou foi por uma necessidade? Justamente porque foi ficando rarefeito isso? Desculpa, eu não entendi. Algumas empresas nacionais que vendem para os players americanos, okay. Os que são os depósitos, né? E eles montaram unidades lá para facilitar a logística. Você acha que isso é um bom... Tá, vamos lá. Boa pergunta. Boa. Sim, eu não estou fazendo pré-julgamento. Eu estou relatando um fato. Não, eu sei. O que acontece? Eu vou dizer, sem a gente citar nomes. Hoje, empresas que fizeram isso são poucas empresas. Sim, são poucas. São pouquíssimas empresas e ela tem um mercado muito específico dela. Eu, por exemplo, nunca comprei com elas por conta disso. Porque o meu chefe lá fora fala, não compra de fulano, porque ele tem depósito aqui e ele vende para o meu cliente, mais ou menos assim, entendeu? Então, essas empresas que fazem isso, eu acho que acaba sendo um tiro no pé, porque ela vende muito específico para a região dela. Ela vai acabar vendendo para o fabricator, né? Exatamente. Que é o cara que é a ponta final do consumo. Que é nosso, a conta final, mas ela perde um cliente, que ela, como é fábrica no Brasil, ela vai vender lá fora igual aqui no mercado interno. Ô, Júnior, uma coisa que eu não conheço os Estados Unidos, a minha esposa conhece bem lá de viagem. Eu conheço o Canadá, a gente trabalha para o Canadá. Eu já fui no Canadá, mas não fui nos Estados Unidos ainda. Vou lá. Mas uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, e você teve lá e vivenciou isso, como é que é o processo de especificação da pedra nos Estados Unidos? Como é que é a relação dos depósitos com os arquitetos? Como é que se promove a rocha lá? Muito interessante essa pergunta sua, que foi um dos motivos de eu ter levantado a bandeira junto à Roshine, né, que eu criei uma mentoria sobre isso, que eu estou ajudando arquitetos e designers, depois a gente vai conversar melhor sobre isso. A mentalidade
do brasileiro hoje, vou falar para você poder compreender. A mentalidade do brasileiro hoje, está mudando, né? Antigamente era o quê? Tudo do brasileiro é branco, ou tudo do brasileiro é preto, ou tudo brasileiro é cinza. Cinza corumbá, né? Cinza Oquitabeira, né? Ou mármore, igual você estava falando agora há pouco, o mármore, né? O preto absoluto, o preto de São Gabriel. Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos, eles buscam muito a rocha natural nos Estados Unidos. No caso, a rocha natural, ele é o coadjuvante. Ele é o ator principal, né? Eu falei errado, né? Não é coadjuvante, é o ator principal, no caso, né? Isso aí. Coadjuvante, exato, ele é estrela. Ele é estrela. Starring. Exatamente. Mesmo porque nós aqui no Brasil, a gente tem costume muito de... a parte nossa de marcenaria, né? Aquela coisinha lisa, bonita. Lá não, lá é uma coisa mais rústica, uma pegada mais rústica. Um uso tradicional da rocha, a gente sabe, que a gente acompanha, são os countertops, né? As ilhas, os islands. Sim, esse conceito de cozinha americana é um conceito que a arquitetura brasileira começou a adotar de uns tempos para cá, mas ela já vigora nos Estados Unidos desde os anos 50, 60, 70, pós-guerra aí. E a gente sabe que a rocha natural... a gente assiste esses programas aí que dá no Discovery, né? Daqueles caras que reformam construções exato. e tal. E tem a ver com o que você está falando. Quando chega na rocha natural, os caras têm todo um cuidado o que bota valor na casa é a maneira como eles botam a cozinha. Lógico que tem outros valores também, mas eles tratam com muito cuidado esse conceito da cozinha americana, né? Dos countertops, dos islands. Como é que é esse processo de escolha lá? Como é que o americano faz isso? Então, aí, se você for fazer a comparação junto com o Brasil, né? Porque eu estou falando isso porque o meu entendimento, a minha cabeça era, porque eu sou brasileiro, a minha cabeça era a mesma, pensava igual. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a lidar indiretamente com o mercado dos arquitetos, né? E designers americanos. Eu comecei a ver uma maneira, olhar de uma forma diferente a rocha natural. Quando eu trabalhei diretamente com os arquitetos, que eu tive um depósito em Dallas, né? Quando eu tive um depósito em Dallas, eu trabalhava diretamente com os arquitetos. Foi aí que fechou. O que acontece? Como é que é essa relação? Fala aí. Então, o arquiteto lá, qual a diferença do arquiteto lá e o arquiteto aqui? O arquiteto lá, ele é extremamente detalhista, realmente nos detalhes. O arquiteto brasileiro, ele já é detalhista num todo. Ou seja, ele vai ver todo ao seu redor. Tudo ao seu redor. Ele quer fazer uma conexão ambiental, conceitual de tudo. De tudo. E lá o arquiteto trata ambiente por ambiente, situação por situação. E principalmente a rocha natural, ele vê os mínimos detalhes. Cara, ele vê, por exemplo, um Patagônia. Em Patagônia tem um feldspato, tem turmalina, mica, né? Cristal, muito cristal. Ele vê a profundidade do material, né? Ou materiais que não têm essa profundidade. Profundidade que eu falo você consegue enxergar dentro do cristal, lá micros... A trama, o tramado dele. O tramado do cristal, por exemplo. O tramado, ele observa... Que tem até um rapaz aí do tramadão, né? É o Bruno. Isso aí. Então, ele pegou esse tramadão por conta do mercado americano que fala sobre o tramado, né? Que gosta disso, né? Que realmente o que o arquiteto lá passou para os marmoristas, para os fabricators. Os fabricators passaram para os depósitos. E que os depósitos passaram aqui para a gente aqui no Brasil. Então, esses detalhes, né? Quando você vê um material muito movimentado, o brasileiro... Eu faço esse teste até hoje com várias pessoas. Olha esse material aí. A pessoa olha assim, nossa, é muito movimentado, né? Aí eu explico, falo dos detalhes, eu mostro a profundidade, eu mostro isso, a dificuldade desse material se formar para chegar nesse ponto. Aí o brasileiro começa a valorizar, fala, uau, que maravilha esse material. Agora é engraçado você falando aí, tá me vindo algumas coisas na memória aqui. Na era em que o domínio veio dos materiais básicos, qual que é a característica principal do básico, em termos de design, estéticos? Uniformidade. Né? Uniformidade, né? Aquela coisa padrão. Então, se tinha o conceito do defeito, né? Uhum. Era muito evidente, se falava muito em defeito. Não Exato. Que se não se fale, ainda se fala, mas eu percebo que com
com a ascensão dos materiais movimentados, os exóticos, os quartzitos, se fala menos em defeito, correto comigo? Se fala em movimento ou eu estou enganado? É exatamente. O conceito é diferente, a forma de pensar é diferente, mas eu vejo hoje que os brasileiros, principalmente tem já muitos arquitetos famosos aí, igual fizeram a casa da Virgínia, né, do Zé Felipe. Foi. Muita rocha natural, muito material exótico lá dentro. Muito então, assim, movimento, muito brilho, muita... Né? Entendeu? Conjunto, mistura de cores, aquarela. Exatamente. Então, assim, e é bacana, porque você não depende de colocar apenas um tapete para combinar com o resto da casa. Eu digo isso porque eu acho que o mercado começou, depois que se uniformizou o desuniformizado, houve uma tolerância maior com um defeito na compra. Eu não estou falando isso para relativizar o problema, não. Mas, de maneira geral, as pessoas entenderam que a pedra natural, ela é natural, ela tem esse desenho, ela tem esse... Concorda comigo ou eu estou falando bobagem? Exatamente. Tanto é que a cerâmica, né, esses materiais... Sintéticos aí. Sintéticos. Não vou falar nem chegar ao ponto não estou falando dos man-mades aí, os quartz, não. A cerâmica mesmo, aquele que o pessoal compra para colocar no chão, que imita, que vende qualquer material de depósito, né, material de construção. Os materiais, você já reparou que os materiais que eles colocam que imitam a rocha natural, eles imitam o defeito. Então, isso quer dizer o quê? É o conceito, que isso não é um defeito, na verdade, e sim uma qualidade, né? Então, só que o que a gente tenta passar, né, vamos falar, para o consumidor final, que esse defeito, que não é um defeito, é uma qualidade, é uma coisa única. Que aquela dona de casa vai ter uma cozinha com um determinado veiozinho de cristal, não é uma mancha, mas uma pigmentação que só ela vai ter... No mundo, só ela vai ter um tipo de chapa com aquele mesmo desenho. Isso é uma coisa fantástica. Sendo que no fabricado, ela e mais 1 milhão de gente vai ter igual. Entendeu? Mais ou menos isso é o conceito. Wellington Júnior, você é um cara da pedra, você é um cara que respira pedra, vive pedra, trabalha com pedra. E para você é fácil, né? O quadro que a gente vai estabelecer aqui. Mas eu tô achando engraçado com essa experiência a gente ter recebido convidados aqui que a gente pede para mandar a foto ou o vídeo da casa. A galera não se dá conta de que ele tem uma pedra natural em casa. Legal. E o nosso programa Pode Pedra, ele tem um conceito, Serginho, Neto, a gente está aqui para promover a rocha natural. E a galera que está aqui nos bastidores aqui, fazendo o auê, barulho aqui, a galera, Ricardão, muito obrigado aí por estar acompanhando com a gente aqui a produção desse programa. É com muita alegria que a gente recebe vocês, viu? Mas a galera não tem ideia de que tem uma pedra natural. E a gente parte do princípio que a gente tem um quadro, que é o Minha Casa de Pedra. Dá para soltar aí, Gabriel? O Minha Casa de Pedra. O que é Minha Casa de Pedra? A gente parte do princípio que todo mundo tem alguma coisa de pedra em casa. O cara tem uma soleira, nem que seja uma soleira. Exatamente. Né? Nem se seja uma soleira. Nem que seja uma soleira. Na verdade, eu vou falar, eu vou afirmar, tá? 100% das pessoas têm pedra em casa. Eu acho que sim. Eu já fiz teste. É? Eu já fiz. Pronto. Pode ser aquela favelinha, aquele barraquinho. Tem uma pedrinha lá em algum lugar. Tem um cômodo, tem uma pedrinha. Nem que seja uma pedra para cortar carne, ele Exatamente, ele tem. Eu me lembro ou uma pedra para tacar no vizinho, mas ele tem. Eu me lembro quando eu fazia... Hoje eu estava conversando com uma arquiteta de uma construtora renomada. Posso citar o nome? A Gafisa. E eu me lembro que quando na minha época de orçamentista, eu fazia orçamento, fazia gestão de projetos. Eu lembro que tinha a época que as obras mais padrão básico, né? Mais simples, tinha um batentezinho, cara, que eu esqueci o nome da pedra agora. Era uma pedra de box, né? Que eles faziam uma pedrazinha de 3 centímetros, a gente cortava aquele filetezinho para fazer a divisão para água no Sempre né? tem. Sempre tem. Sempre Casa de padrão mais acessível, mais econômica. Econômica também tem, desde o alto padrão. Qualquer tipo de casa, qualquer comércio, sempre vai ter uma rocha natural. Então você trouxe para nós a imagem lá do que você tem na sua casa de pedra? Vocês imaginam o que eu tenho na minha casa? Serginho, o que será que o Júnior tem de pedra na casa dele? Fala aí para nós. Tem pouca coisa não. Pedra sempre tem muita coisa. Olha, já botaram aqui, a galera já botou aqui, ó. Caraca, que é a parte da... É só a cozinha, né? É a cozinha? É uma cozinha, no caso isso aí é uma bancada de cristal, né? Olha que cristal puro, bonito. branco. Olha só, cara. de ice, né? É o bloco de gelo que eu chamo ele, né? E a gente fez uma gaveta ali do Mont Blanc. Aqui no fundo, aqui é o Mont Blanc. Dá pra rodar de novo? Ó, ficou bacana a decoração. Também casado com a arquiteta, né? Com o designer. Então, um espetáculo também nessa parte aí de design
Ah, Júnior dá, pô. Atividade boa com ele. É isso aí, então, é isso aí. ele me conhece, ele sabe. Não, Aí, tá vendo? Mas eu falei isso com ele aqui, porque eu com ele não vou ficar falando aqui, né? Exatamente. Mas ele sempre na casa dele, ele sempre fazia um negócio tudo organizadinho, Altinho, altinho. Você lembra, né? Aí, ó. Olha que coisa bacana. Olha só, legal. cara, translúcido. Toda translúcida. Quais as lâmpadas que você botou atrás aí? Então, Ô, pai. eu não fiz ainda, eu vou fazer até um vídeo explicando sobre como realmente fazer uma bancada bem Uma iluminada. coifa bacana aqui, bacana essa coifa aí, hein, cara? Ela é bem estilizada mesmo. É, né? legal. Aí porque muita gente coloca mangueira. Aí eu vou explicar isso aí, vou fazer um vídeo depois explicando sobre isso aí. Eu tenho todo o acompanhamento, passo a passo desse processo Ah, é? aí. Então você vai montar um conteúdo aí. vou montar um conteúdo falando sobre isso daí, que é muito interessante. Esse é o Minha Casa de Pedra com o Wellington Júnior. Parabéns aí. Mande meus Obrigado. parabéns para sua esposa pela casa impecável. A gente pediu para ela fazer a imagem, ela gerou na mesma hora. Então, sinal que a casa estava arrumada. Estava arrumadinha. Outra coisa importante, se puder voltar aqui, a casa que eu vou mostrar, a gente está falando dos Estados Unidos, no conceito de island, né? De island. A island significa ilha, né? Isso aqui seria uma ilha. É uma bancada, mas é uma ilha também que o americano usa. Por quê ele usa, né? Porque nos Estados Unidos eles não têm costume muito de fazer comida. Então, tudo lá é muito rápido, né? Então, a criança, food, né? Fast food, aquela criança que acorda de manhã, toma aquele café da manhã. Então, é tudo muito rápido, né? O breakfast deles são rápidos também. Então, esse conceito do island deles é muito por conta disso. E hoje o Brasil... Para aproximar, né? O cara faz o café da manhã, já senta ali, já come. Senta, já embora. conversa, pum, vai embora. Acabou. Então, assim, esse conceito veio pro Brasil realmente. Eu fico até feliz, que é muito legal. Só não fico muito feliz quando começam a fazer de cerâmica, de essas bancadas horrorosas. Mas a arquitetura no Brasil também... A arquitetura no Brasil evoluiu muito. Eu não sou perito, apesar de trabalhar com arquitetura, sou técnico de edificações, mas não estou debruçado sobre os estudos mais atuais. Mas é fato também que a arquitetura brasileira ela abandonou um pouco esse conceito de cômodos, né? A gente sempre teve muito isso, cômodos. A cozinha era um ambiente à parte, era a parte que o pessoal não queria mostrar. Então, hoje, com esse conceito de loft, de espaços abertos, né? de ambientação, a cozinha entrou para a vivência da casa, né? Conexão, né? Que o americano sempre prezou, né? Prezou por isso, né? Sempre defendeu, né? Exatamente. Júnior, a gente tem muito papo, a gente vai precisar de fazer outros programas, mas eu queria que a gente, encaminhando para o final aqui, a gente falasse um pouco da Rochai. O que é esse projeto de mentoria do Wellington Júnior? O que é essa construção que você está fazendo aí? Eu sei um pouco, eu quero que a galera também saiba, porque a gente tem o movimento aqui do Coração de Pedra e do Vendedor Granito Digital, e você esteve com a gente lá e todo mundo ficou muito surpreendido com aquilo que foi falado, né? Com a apresentação que a gente fez do Joe lá, e foi um negócio bem legal. Fala para a galera um pouquinho sobre isso. Então, já tem muitos anos já que eu já recebi alguns convites, né, de estar participando na internet, né, falando alguma coisa sobre pedra no geral, né? Que na verdade não se fala pedra, o correto é rocha, que pedra você taca nos outros. Isso é um dito popular que existe na geologia, né? Então, assim, vou falar para você que eu demorei muito tempo para realmente... Aí eu vendo algumas pessoas fazendo conteúdo, tem um pessoal do Sul, um pessoal de São Paulo, um pessoal de Brasília fazendo conteúdo. Eu falei, cara, por que eu não fiz ainda esse conteúdo? Eu tenho tantos anos de experiência, sou estudado, tenho vivência lá fora, aqui dentro, né? Eu tenho muita bagagem que eu posso até estar passando para arquitetos, para designers, né? E até mesmo os amantes da rocha natural. Então, por que eu já não fiz isso antes, né? Então... Aí foi aí que eu comecei a me especializar, comecei a correr atrás e entrei numa viés, né? Que hoje é o momento, todo mundo fala de inteligência artificial. Aí eu peguei um pouco da inteligência artificial, que o que seria a praticidade, que leva você a trabalhar como se tivesse várias assistentes do seu lado, né? Então, eu peguei essa vivência de rocha natural, junto com os cursos, né? Eu estudei, me preparei para isso, fiz uma pós para isso, né? Especificamente de inteligência artificial, e criei a Rochanai, que na verdade é Rochanai, porque eu vou levar esse conceito lá para fora. Eu já tenho 2 arquitetos lá, que eu já estou conversando,
que em alguns meses já começo a lançar meus conteúdos todos em inglês. Então eu peguei esse conceito de Rocha&I e ele é especificamente para arquitetos e designers e todos os amantes de rochas naturais, né? Onde eu levo um conceito que eu consigo melhorar o storytelling da pessoa, consigo fazer com que essas pessoas virem realmente, definitivamente, um especialista de rochas natural, tenha propriedade de poder falar e conversar e fazer os seus melhores projetos em cima disso, porque, infelizmente, existem muitos projetos ainda que estão deixando a desejar. Não por conta de... mas a pessoa não sabia. Não é. Olha só, a faculdade, ela não ensina, né? A faculdade de arquitetura ou design de interiores, infelizmente, deveria ter. Lá fora, eu já vi, eu já conversei com o pessoal lá fora e lá tem matéria específica de stones, né? Olha que bacana. Aqui no Brasil não tem. Então você conversa, eu estou falando isso porque como eu estou fazendo um curso, eu estou mergulhando nesse mundo para poder entender a cabeça do arquiteto e do designer. E eu estou cada vez mais por dentro do assunto. Então fica a desejar muita informação que deveria ser passado, né? Hoje, eu estava falando até com um arquiteto, que ele é até meu arquiteto, o Eliomar Venâncio, né, lá de Vitória. Vamos trazer ele aqui. Ele é presidente dos escritórios de arquitetura do Espírito Santo, né? Queremos você aqui, meu querido. Eu tô roubando esse bordão, é do Danilo Gentili, mas eu vou acabar adotando para mim também, porque ele é muito bom. Queremos ter você aqui com a gente. Por falar em bordão, meu bordão fica para todo mundo. Obrigado de nada. É isso aí, bom, é bom, é isso aí. Então, gente, é isso. Então, até conversando, tem uma conversa muito bacana com o Eliomar falou, Wellington, infelizmente, a faculdade é arquitetura e urbanismo. A faculdade nos prepara para arquitetura e urbanismo, a parte urbana. E, cara, você entra dentro de uma casa, você não vai fazer a parte da rua, você vai fazer a parte da casa. Ô, Sérgio, olha que interessante isso que a gente está tratando aqui, que é uma temática bacana que o Júnior está trazendo, da deficiência, e a gente entende que talvez não seja o foco da faculdade daquele momento. É muito conteúdo, eu reconheço, é muita bagagem que tem que adotar. Você arquitetar, você construir alguma coisa, você se responsabilizar tecnicamente por um desenho, por um projeto, é algo muito sério. Exato. É algo de muita responsabilidade. Eu entendo que o conhecimento da questão espacial, da questão criativa, ela acaba sendo preponderante no guio dos cuidados, sem entrar no mérito aí da qualidade do ensino, né? Que aí eu sei que muitas faculdades deixam a desejar. Mas, no geral, eu entendo até a construção da grade. Eu fui professor e coordenador do curso técnico de edificações na São Camilo. Então, muitas vezes a gente não consegue, a gente gostaria, mas aí ia ficar uma carga horária enorme. A gente gostaria de aprofundar algumas técnicas, alguns conceitos, alguns conhecimentos, mas a gente dá o norte, mostra o caminho e vai. Agora, uma das frentes de trabalho nossa aqui, do Projeto Coração de Pedra, e de todo o combo que vem junto dessa produção que a gente está fazendo aqui, é gerar produção de conteúdo para informar e para qualificar pessoas a trabalharem com rochas. Claro. E você é meu parceiro nisso desde já, cara. A gente vai estar avançando com isso. Além dos seus projetos pessoais que estão acontecendo aí, que eu já sei que estão e são muito relevantes, muito importantes. Ô, Júnior, para a gente encerrar, qual você acha que é o futuro das rochas ornamentais? O que você desenha, vislumbra com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento? A gente pegou uma fase boa, né? A gente pegou os anos 90, 2000, 2010. Então, são 20 a 30 anos de bagagem que a gente tem aí, em que a gente viu o cenário se destoando diante de nós. O que você imagina que é o futuro das pedras? Então, é até interessante você falar o futuro, porque quando eu comecei a falar de rochas e robôs, é exatamente isso, né? Que eu falo da rochas e robôs, é a minha palestra e meu futuro curso que eu estou já projetando aí para a galera. Cara, é o futuro. É o futuro porque o que acontece? Tudo está ficando... Eu acredito que tudo é muito artificial, né? Hoje você tem uma facilidade de ter muitas coisas artificiais em suas mãos, né? Rochas está ficando cada vez mais assim. Quem adquire uma rocha tem um pedaço do passado. Então, o futuro é crescer cada vez mais, né?
a gente está vendo esses artistas que estão adquirindo rochas dentro da casa deles, uma coisa fantástica, como eu citei a Virgínia, né? Os influenciadores, gente que tem repercussão, né, na mídia atual. Tiro Lipa, Whindersson Nunes, né? E tem vários outros aí, cara, que estão colocando que isso não acontecia, você não via, né? As pessoas não sabiam, né? Não tinham noção. E ainda com a chegada do material fabricado, porque teríamos um podcast também para falar só sobre isso daí, porque existem... A Austrália hoje está proibido, né? Está proibido o May-May. O Serginho conhece melhor que a Austrália, né? Pode até afirmar isso. Pode falar, Serginho. O Serginho está aqui no bastidor, mas está aqui ligadinho com a gente. Pode falar. A questão dos quartos lá na Austrália. Na Austrália. Foi o primeiro país a absorver a compra de quartos. Hoje foi o primeiro país a abolir o quartzo. Exatamente. Então, o Serginho está falando, a Austrália começou a desenvolver esse mercado e já aboliu, né? Por causa da influência negativa ali na questão de sanitária, né? E ela dá muito silicose, né? Vários problemas de saúde. Vários problemas de saúde, está matando muita gente. Isso veio à tona, inúmeros casos na Austrália, e realmente eles bloquearam a entrada dos quartos lá na Austrália hoje. E voltando na rocha natural, um exemplo que na época fizeram um grande sucesso foi a piscina na pousada do Bruno Galhaço, que foi feito de um quartzito. Exato. Uma empresa nossa, que é um quartzito verde. Exato, do Maxwell, né? Foi do Maxwell, é da Petros, exato. Pois é, o Serginho está falando. Quantos anos tem isso, Serginho? Mais ou menos. Não, esse do Bruno Galhaço. Eu não me recordo, mas eu acho que já tem uns 3, 4 anos. O Serginho está comentando ali que Sabe, né? Provavelmente deve ter feito já um bom tempo essa pousada dele, que no arquipélago de Fernando de Noronha. Serginho está lembrando bem aqui que a gente estava falando dos artistas, da galera que influencia. O Bruno Galhaço tem uma pousada, né? Eu nem sabia, mas ele tem uma pousada Fernando de Noronha, que ele colocou um cristal esverdeado ali, uma coisa bonita pra caramba. Exatamente. Rocha natural, né? Exatamente. É o mercado da rocha, né, cara? Você acha, então, que a tendência crescer cada vez mais. Crescer cada vez mais. E como eu falei, a rocha, né, o May-May, né, a tendência dele é sair, né? Porque até nos Estados Unidos, na Califórnia, tem partes que já não está se usando e está chegando a Oregon. Segundo fontes em Oregon, mais 2 anos não vai estar abolido, por conta do problema de saúde que está matando muita gente lá em Oregon e Califórnia. A gente entende que o mercado ele vai se reciclando, ele vai se renovando. Quando as pessoas entenderem, quando você que está em casa, você não entende nada, talvez você pegou a nossa conversa aqui, lógico, você é inteligente, você é um cara inteligente, por isso que você está aqui, óbvio. Mas talvez você não está entendendo, às vezes, certas linguagens que a gente está falando aqui, um pouco mais técnicas, mais dentro do setor. Mas o fato, você é uma pessoa inteligente, você sabe. Um dos argumentos aqui nessa minha relação com o Serginho, a gente conversando, um brainstorm de ideias, o Serginho falou uma coisa que me marcou muito. Eu nunca, nesses anos todos de rocha, eu não tinha pensado nisso, e sempre que eu lembrar e que eu puder falar, eu vou falar desse tema, que eu acho que é o argumento decisivo para você conscientizar qualquer pessoa da importância da rocha ornamental. Toda vez que você bota um porcelanato, você bota um produto feito na sua casa, sintético, que foi produzido, você está colocando uma matéria morta, né, Serginho, dentro de casa. É uma matéria que foi produzida, não tem valor ali. Agora a pedra, olha que legal isso. Você extrai a rocha lá da natureza. A rocha, ela tem várias propriedades ali dentro dela. E a rocha é uma matéria viva, ela não é uma matéria morta. Exatamente. Você beneficia, você trabalha a superfície dela, você pule, você faz o acabamento, mas as propriedades minerais contidas nelas estão vivas. Exatamente. Por que as pessoas vão? Já foi comprovado cientificamente. As pessoas vão nas praias aí em Guarapari, por exemplo, tem lá as areias monazídicas, né? Aquela carga energética ali daquele mineral ajuda em processos curativos. E eu estava lendo esses dias, Serginho. Os próprios cristais, né? Os próprios cristais. Que é utilizado em várias formatações de benefício à saúde. Isso. Exatamente. Eu estava. É isso aí. Sim. O cristal tem vários, é usado para a saúde. E para finalizar essa defesa aí,
Eu estava lendo aí os mármores dolomíticos, ele tem uma carga de dolomita. A dolomita é utilizada em vários remédios, vários processos de trato de saúde, de embelezamento de pele, de osteoporose. Exato. Então, você coloca aquela matéria, ela está viva, ela não está morta, porque as propriedades estão preservadas. Você já tinha pensado nisso? Pois é, essa analogia aí, eu não tinha visto essa analogia, por isso tá muito legal, viu? Parabéns, viu? Muito bacana. É muito bacana. Completando essa sua analogia... pode falar. Eu não tô aí, mas tô no backstage. Por que você não senta aqui com a gente? O que acontece? O Bruno até postou recentemente uma matéria falando de um local inédito para a nossa mineração no Brasil, que foi Mato Grosso do Sul, onde destacou-se agora não só uma, mas várias, né, frentes de lava e de jazidas de dolomita. Pois é, então... Você está botando pedra natural na sua casa, você está botando saúde, você está botando bem-estar, você está botando contato direto com a natureza. Concorda, Junão? Exatamente. Então você vai botar uma matéria fria lá. Eu não estou pregando contra, não. Acho que tem espaço para todo mundo no mercado. Inclusive a minha casa tem porcelanato. Não se trata de uma guerra. A gente está defendendo aquilo que a gente vende, que está posto. Não é isso? Porque é a história, que também é a base legal do que a gente está dizendo, né? Que a rocha é uma matéria viva comparada às outras que já são processadas, assim como outros elementos também. É isso aí. No dia a dia. Você quer fazer um teste? Essa câmera ou essa aqui, né? Falar. Você, dona de casa, vou falar pra você, dona de casa, você quer fazer um teste? Você tem um nanoglass na sua casa? Provavelmente um nanoglass ou algo do tipo, aquele branquinho que todo brasileiro ama esse branquinho, né? Encosta a bochecha nele, conta até 3, procura algum granito que tenha na sua casa, rocha natural, qualquer rocha natural, encosta a bochecha e conta até 3. Você vai sentir a diferença. Qual é a diferença que eu vou falar agora qual que é? O man-made, que é o material fabricado, ele é quente, ele não tem vida, ele é quente, ele é morno. Quando você encosta na rocha natural, ele é gelado. Você sente gelado, é incrível a temperatura. Você sente realmente que... Ou seja, ele se comunica com o ambiente, ele recebe, ele tem porosidade, ele recebe o clima que está posto, né? E ele transmite esse clima, né? Porque ele pode cair na sua casa até 2 graus, né? A temperatura da sua casa, né? Dependendo da quantidade que você colocar de pedra. Pode falar, Serginho. Junão, é legal essa parte aí que você tocou. É a mesma coisa, as imitações de pedras preciosas. É verdade. As gemas verdadeiras são geladas. Exatamente. As gemas verdadeiras, talvez você não tá, porque o microfone talvez não captou, mas a gema que as sintéticas, elas são quentes, né? E as gemas naturais, elas são geladas. Enfim, isso quer dizer que ele comunica com o ambiente e por aí vai. Junão, considerações finais. O que você tem para dizer para a galera aí? Como é que faz para te seguir, para acompanhar seu trabalho? Como é que faz para... Pô, a gente fica assim, né? Pô, tem um tempo reduzido, porque na verdade a gente tem papo pra caramba, né? Tem muito papo, a gente tem muito papo, mas a gente vai voltar aqui para falar de arquitetura brasileira. Nós vamos voltar aqui para falar do projeto do robô. A gente vai botar o Joe para falar com a galera aqui. Exato. Você topa? Topa botar o Joe para falar com a galera? Com certeza. Pena que acabou a bateria no celular. O Joe vai falar com a galera aqui. Exatamente. Então vamos falar dos seus calendários da próxima vez de curso que tiverem postos aí. E tem muita coisa para falar da história da exportação, da história das pedras. Um assunto que eu quero trazer você para a gente falar aqui é sobre você ter uma bagagem legal, a falta de conhecimento geológico que nosso setor tem, é precário, a galera trabalha, tem o conhecimento prático, né? Conhece a chapa, básico, sabe falar, tal, defende a venda, mas a gente precisa aprofundar no conhecimento geológico das pedras. Concorda, ô Neto? É por aí mesmo? Por aí, pô. A galera precisa conhecer o que está vendendo, o produto que está vendendo, né, velho? Exatamente. Considerações finais, Wellington Júnior. Sim, achei fantástico, né? A Podpedra, acho que deveria existir já há muito tempo, né? Essa comunicação do setor precisa, né? A gente precisa estar se comunicando, as pessoas precisam passar esse entendimento para o público, né? Eu tô... não tem muito o que falar, assim. Eu estou bem animado aí com vocês aí, a Podpedra e como é que faz para te seguir nas redes sociais? Vocês. Rochai Mentoria. Rochai Mentoria. Você pode me seguir. Não esqueça de dar seu like, compartilha. Obrigado, de nada. Pessoal, como sempre, é um prazer muito grande a gente estar recebendo o Wellington Júnior.
É uma enciclopédia ambulante esse cara aqui. Esse cara tem um conhecimento profundo. Eu sou muito feliz pela amizade dele, pela parceria com ele e pela construção. Você, com certeza, cara, a gente costuma dizer... eu estou estudando muito estudando os big players do mercado de podcasts e tal, e é legal que os caras relatam sempre que eles têm os parceiros coringa. Que às vezes uma agenda furada ali e tal, que são os caras que têm uma conexão de linguagem. E a coisa flui, E a coisa flui, né? Legal. E com certeza você é um desses. Eu gostaria bacana, muito que a legal. gente falasse um pouco sobre atualidades do ponto de vista de entender para onde o mercado da arquitetura está indo. Vou te dar essa missão aí para você preparar isso daí. Já está na ponta, quer falar agora? É isso aí. A gente falar das tendências Legal. arquitetônicas, a gente falar sobre o futuro, que a gente sabe que vai aumentar aí a venda de pedra, esse é fato. E como a gente vai... Posicionamento de mercado. Muita coisa nesse sentido aí para agregar valor a você. E você que está assistindo a gente pela primeira vez, soca o seu like aí. Eu tenho que começar, Ricardo, a falar isso no começo do programa, que eu deixo para falar no final. Então você deixa seu like aí, compartilha esse conteúdo, siga a gente, fale da gente pra galera, manda no grupo de WhatsApp lá, tem grupo de marmorista. A gente quer mandar um abraço aqui para você, arquiteto, para você, decorador de interiores, para você que é design, para você que é colocador. Eu tenho um carinho muito grande por você que é o colocador de pedra, de rocha natural, você que faz, você está no escopo do nosso trabalho aqui. Sem você não adianta nada, não adianta a gente promover, a gente vender, se não tiver o instalador lá, se não tiver o colocador de piso. Exato. Você que é o pedreiro, famoso pedreiro, famoso mestre de obras, vocês são muito importantes para nós. Né? O motorista de caminhão, que é o nosso big players aqui, que eu tenho a paixão pela galera do Coração de Pedra. Um forte abraço para vocês aí que carregam e transportam aí as nossas pedras pelo Brasil. A galera da logística, mandar um abraço para Brunão da Speed aqui. Tem que trazer o Brunão aqui, a galera da Speed, para conhecer a gente aqui, fazendo uma propaganda aqui pro Brunão. Mas a galera da logística, de maneira geral, que está sempre atenta, botando a coisa para roda. Você que trabalha na empresa em qualquer área lá, você que é do departamento fiscal, do departamento pessoal, você que é da contabilidade, você que é da cobrança. Nós somos uma família, uma equipe, uma galera que juntos e unidos nós vamos fortalecer o setor das rochas ornamentais, botar isso aqui para fazer 10 vezes mais volume do que já faz hoje. A gente vai conquistar e ganhar o mundo, porque aqui tem gente forte, gente de fibra, gente de raça, que ajuda a construir esse setor aí. A galera da mineração, fantástico. O cara que fica lá no britador, todos vocês são especiais para nós, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, por sua companhia. E volte sempre, esteja sempre com a gente aqui. Como é que é o bordão, Junão? Obrigado, de nada.